sobre vegetação. Vem cá, vocês sabem qual é o fenômeno que a gente vai ter hoje? Ninguém sabe o fenômeno que a gente vai ter hoje no planeta? Não tá sabendo? Não te convidaram não, Júlia? Não, nem a mim. Nem você, só. Cara, eu vou bater em vocês, hein? O que a gente tem agora, em junho? Qual o fenômeno que acontece? Inverno. Inverno, beleza. Mas aí, o que a gente tem no inverno? O que caracteriza? Laninha? Eu não vou nem ler isso aqui agora. Laninha? Laninha. Caraca, meu Deus do céu, laninha. Eu vou te pedir para me explicar o que é laninha. Vou te pedir para tu ter certeza se é esse fenômeno que vai acontecer hoje no inverno. Gabriel, que isso, Júlia? Gente, vamos lá, 20 de junho, tá? Se tiver gente chamando aí para admitir e não aparecer aqui para mim, vocês me avisem, por favor. 20 de junho. Não, marca aí se olhar no Google. Se olhar no Google, tá? Se olhar no Google, vou botar praga. Chegada da massa polar. Na verdade, expansão, né, da massa polar pelo Brasil começa agora no período de inverno. Mas, gente, em relação, isso tem a ver com dinâmica de movimentos, né, do planeta. Dinâmica do planeta. Vocês não lembram, não? 20 de junho marca 2 hemisférios. No Brasil marca inverno, no hemisfério norte marca verão. Por conta de translação, incidência solar, nada, solstício, muito bom, Nicolas. Solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. Hoje, nosso pôr do sol vai acontecer às 17h18 e o nascer do sol amanhã só 6h34 da manhã. Vai ser a noite mais longa que a gente vai ter no ano e o dia mais longo do hemisfério norte. Inclusive, vai ter uma transmissão do pôr do sol no hemisfério norte, que vai ser o mais longo, né? Vai estar sendo transmitido na internet também, no Diário de Bordo, se eu não me engano. Eu vou ver depois e vou mandar para vocês. Para quem... não, vocês vão estar em aula. Vou pedir para o Anderson terminar um pouquinho antes para vocês verem o pôr do sol, do dia mais longo, beleza? E olha só, outra coisa. Isso aí tem que saber, hein? Botei até uma questãozinha para gente aqui, em comemoração. Voltou o quê, Júlia? Descobriu o que era? Solstício de quê, Júlia? Descobriu o quê? Hoje é dia de quê? Que tá vindo o frio. Ah, que lindo, Júlia. Se fosse prova de 6º ano, Júlia, eu ia deixar você responder isso, que tá vindo frio. Mas a prova da ESA tá merecendo um socão, hein? Responder desse jeito. Brincadeira, né, Gabriel? Só uns tapas nessa menina, gente. Agora, olha só. Vamos lá. Preste atenção. Coloquei para vocês a parte de vegetação. Coloquei aí essa partezinha que a gente vai falar sobre essa dinâmica da Terra, aproveitando que hoje a gente tem solstício de inverno. Tá beleza? Então, olha só. Na primeira questão, eu falo assim para você. Gente, ó, chegou uma celebridade, hein? Preste atenção aí. Luan Santana, tá? Bem-vindo, Luan Santana. A gente está muito famoso mesmo. Vamos lá. Quando a gente fala aqui sobre parte de vegetação, a gente está falando aí de um geógrafo, Aziz, que eu chamo assim intimamente ele assim, tá legal? A gente está falando desse cara aí. Existem grandes extensões do território brasileiro em que vários elementos naturais, como clima, vegetação, relevo, hidrografia e solo, tá, interagem de forma singular, caracterizando uma unidade paisagística. São os chamados domínios morfoclimáticos. Vamos lá, então. Para você entender o que são os domínios morfoclimáticos, eu já coloquei para você que são vários elementos naturais que vão estar interagindo de forma singular. Então, quando eu falo para você, por exemplo, quando a gente viu semana passada sobre o clima, a gente estava falando sobre características
do clima especificamente. Hoje a gente vai falar sobre a vegetação. Só que aí a gente vai perceber que a vegetação, por mais que ela seja única naquele lugar, por mais que ela seja predominante, toda a dinâmica do clima e toda a dinâmica de vegetação, elas acabam tendo essa interação. Por quê? Você imagina... Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque esse meu fone está meio bugado. Se der algum problema, vocês me avisem, tá? Por favor. Sim. Tá de boa? Obrigada. Então, olha só. Toda vegetação, você imagina um cacto. Alguém já teve um cacto? Vocês já tiveram um cacto? Quem já teve um cacto, quem conhece cacto, porque agora tá super na moda ter cacto também, assim, é mais comum, né? Sim, eu tenho. Você tem, Suelen? Deixa eu te perguntar, você Tem. molha seu cacto todos os dias? Não, não pode. Não pode. Muito bom. Por quê, Suelen? Então tu vai matar o cacto o quê? Afogado, não é isso? Afogado, é. Então, aí você imagina, a gente coloca o cacto da Suelen lá na região norte, lá na floresta amazônica, com índice de precipitação, que é o que a gente chama de chuva, com aquele nível de chuva que a gente tem, equatorial. Tu acha que esse cacto vai sobreviver? Mas nem com muita reza, muita oração, não vai sobreviver, gente. Vai se afogar. Por quê? Porque a gente está falando de uma espécie lá de vegetação, que aí a gente entra na biologia, que não vai ter necessidade, porque na ESA não cai, né? A gente não tem nessas provas a área de biologia ali. Então, você vai entrar numa parte ali de uma espécie de planta, de vegetação, que não é própria para uma região de muita chuva. Então, eu preciso, nessa região, ter tipos de vegetações, só vão sobreviver vegetações que são adaptadas a temperaturas elevadas, porém, com nível de chuva elevado também. Esse cacto, essas plantas aí que a gente fala, essas vegetações, que a gente vai assimilar, que a gente vai associar às espécies do cacto, que são vegetações que dependem, que não dependem, na verdade, da água, que ficam muito tempo sem ter água, elas só vão ficar adaptadas em regiões semiáridas, em regiões áridas. É igual, por exemplo, o urso polar. Você vai pegar o urso polar e vai trazer para o Brasil, o bicho vai morrer. Você aguenta ficar no verão do Rio de Janeiro de moletom, correndo pelo calçadão? Só se tu for maluco. Se você chegar para mim e falar assim, Thalita, eu consigo. Eu vou bater palma para você e vou te mandar para estudo. Porque isso não é normal. Um ser humano conseguir, no verão do Rio de Janeiro, correr de moletom pela rua. Você vai desmaiar, meu filho. Isso não existe a possibilidade disso acontecer. Então, quando a gente fala sobre essas questões naturais, sobre essas questões de meio ambiente, estou demais hoje, eu acordei engraçadinha hoje. Então, o que acontece? É porque hoje é feliz solstício de inverno, e a gente entra nesse clima assim, geográfico, entendeu? Quando a gente fala sobre essa questão, sobre o que é isso, solstício, Júlia, eu não vou nem te responder nesse exato momento. Vou te falar. Vou te falar já, tá? Na última questão eu vou te explicar o que é solstício. Lucas, se aí é difícil, imagina aqui no Nordeste. É verdade, Lucas. É você que é de Sergipe, né, Lucas? Quanto mais próximo da linha do Equador, o negócio aquece mais ainda. Porque a gente está tendo muito mais incidência dos raios solares. Então, assim, se eu falar para você, de repente, ó, a gente tem uma questãozinha muito legal que ela fala assim: você tem, por exemplo, se a gente pegar duas cidades de altitudes parecidas, porque nós vimos, né? A gente viu lá eu até acho que botei para você, né? Sobre os fatores. Eu postei na aula do YouTube sobre os fatores climáticos. E aí você viu que a altitude é um dos fatores climáticos. Ou seja, você tem o nível do mar. Quanto mais afastado verticalmente do nível do mar, menor vai ficando essa temperatura. Então, quanto maior a altitude, a temperatura é menor. Então, olha só. Se eu estou falando de altitude, você imagina eu ter duas cidades em regiões diferentes. Uma cidade do sul e uma cidade do sul com, sei lá, uma altitude batendo aí, vamos dizer, 400 metros. Estou chutando, tá, gente? Isso daí é só 400 metros é até pouco.
Mas vamos botar uma cidade atingindo 400 metros no sul de altitude e uma cidade no Nordeste batendo 320, altitudes parecidas, né? Elas não estão com tanta distância assim. Só que essa cidade do Nordeste, ela faz um calor muito mais absurdo. Aí você fala assim, poxa, Thalita, mas brincadeira. Você me explicou que as cidades que possuem maiores altitudes, elas vão ter temperaturas menores. Só que foi por isso que eu falei lá no grupo para você não se prender, não se limitar a decorar. Porque quando você decora a sua matéria, você vai se limitar a aprender só daquela forma, que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Aí, quando chegar uma questão dessa para te pegar, você vai marcar a alternativa errada. Por quê? Porque você vai associar na tua cabeça, e vou te falar mais, hein? A alternativa errada vai ser a letra A, que vai ser a primeira que está na tua cabeça. Porque você já vai associar que maiores altitudes, menores temperaturas sempre. Aí você vai falar, pô, não tem condição dessa cidade do Nordeste ela ser muito mais quente do que essa cidade no sul do Brasil, porque elas têm altitudes parecidas, então elas têm que bater mais ou menos a mesma temperatura, não é isso? Errado. Por quê? Porque a gente está falando de cidades de regiões completamente diferentes. Sabe por que a gente está falando de regiões diferentes? Porque a gente está falando de uma região que está no Nordeste, muito mais próxima da linha do Equador, que recebe muito mais incidência dos raios solares, ou seja, muito mais quantidade de raios solares, que vai ter muito mais calor. E aí a outra cidade que a gente está falando é no sul, é uma região muito mais distante da linha do Equador. O sul é uma região que tem influência, inclusive, de uma zona temperada. A gente diz que o Brasil ele tem a sua maior parte tropical. Por que a maior parte na zona tropical? Porque a maior parte do seu território está localizada na zona tropical. Só que a gente tem um pedaço da região sul do Brasil que está lá na zona temperada. E zona temperada já tem essa influência já, que a gente vai começar a ter temperaturas mais amenas. Por isso que a região sul do Brasil ela é mais distinta do que as outras regiões. Além da influência de massa polar atlântica, que entra ali pelo sul, então vai interagir muito mais. Tudo isso contribui. Então, quando eu falo para você assim, pelo amor de Deus, vamos aprender, não decora, a gente precisa ir mexendo, é igual um jogo. Olhar ali, o cara que é muito, muito bom no poker, muito bom no baralho, seja lá o que for, ele tem estratégias. Quais são as estratégias desse cara? Não é se limitar a um jogo superficial. Se você se limitar à matéria superficialmente, você vai tomar pancada na hora da prova, tá beleza? Então, olha só, preste atenção aqui para mim. Quando eu falo para você sobre essa interação, tá vendo? Em um enunciado, eu já falei coisa pra caramba que vai cair na tua prova, porque eu tô sentindo isso, que esse ano vai cair exatamente essas coisas aqui. Então, preste atenção. Sobre os domínios morfoclimáticos e as faixas de transição, considere as seguintes afirmações. Na número 1, eu falo para você... Mãe de... Não, eu só senti, tá? Na número 1, a exuberância da floresta amazônica contrasta com a pobreza de grande parte de seus solos, geralmente ácidos, intemperizados e de baixa fertilidade. Bom, quando a gente está falando sobre floresta amazônica, às vezes a gente associa, né? Você fala assim, cara, eu estou falando de uma floresta de vasta vegetação, portes pequenos, médios, altos, folhas largas, que é o que a gente chama de latifoliadas, que seriam folhas largas, tá legal? Lembra que eu falei para você que essas folhas largas, elas acabam contribuindo para essa troca mais fácil e mais rápida aí da água que existe na vegetação, ela ser liberada para o ambiente. E aí ela vai ser liberada em forma de vapor para a atmosfera. É a evapotranspiração das plantas. Essas folhas largas, elas contribuem para isso, para que você tenha uma troca muito mais intensa, tá? Então, olha só, quando eu falo para você sobre essa questão da exuberância da floresta amazônica, você pode associar o quê? Bom, se eu estou falando sobre uma
floresta grande, cheia de verde, é óbvio que eu vou ter o quê? Um solo muito bom, muito fértil. Não, tá errado. A floresta amazônica, a gente tem esse contraste. Você tem uma floresta linda, maravilhosa, vasta, densa. Você tem portes médios, portes grandes, árvores de várias espécies. A gente chama a floresta amazônica de heterogênea, porque ela tem diversidades de espécies, diversidades de vegetação, de flora, fauna. Só que ela vai ter um contraste. Porque quando a gente fala dessa vegetação, eu não posso associar esse solo como algo fértil. O solo da floresta amazônica, o solo nessa área dessa região, a gente tem uma pobreza muito grande desse solo. Geralmente, esses solos, eles têm o pH muito ácido. São solos que têm uma fertilidade muito baixa, são solos que têm processos erosivos muito intensos, o que vai abaixar também grande parte dessa fertilidade. Eu ia falar dessa fecundidade. Fecundidade é a população que a gente vai falar depois. Dessa fertilidade do solo. Então, está corretíssimo. A gente tem exuberância de floresta, porém contrastando total com o solo que a gente tem intensa pobreza. Tá legal? Então, número 1, letra 1, hoje tá demais, né? Número 1 tá certíssima. Tá bom? Na número 2, tipicamente associados à campanha gaúcha, os campos apresentam um relevo com suaves ondulações, cobertas principalmente por gramíneas. Neste domínio, há um preocupante processo de desertificação, advindo de anomalias climáticas observadas nas últimas décadas. Gente, olha só. Aí eu falo para você. O que está errado nessa número 2? Porque você lendo, você começa a ler aí falando sobre campanha gaúcha. Só que olha só, preste atenção. Lá no enunciado, eu te peço o seguinte: sobre os domínios morfoclimáticos e faixas de transição, considere. Aí eu falo para você que nesse domínio há um preocupante processo de ondulações cobertas principalmente um preocupante processo de desertificação advindo de anomalias climáticas. A desertificação, ela vem por anomalias climáticas? É isso que eu quero saber agora. A desertificação vem por conta de anomalia? A desertificação vem por conta de quê? Do ser humano. Muito bom. Muito bom, é isso aí, gente. É ação humana, é ação de atividade humana, atividade econômica. O cara vai lá, ele começa a ter um processo, tá com medo de... Não vou brigar com você. Depois da aula a gente conversa, tá, Júlia? Mas você tá certa, agora você acertou, parabéns. Quando a gente fala sobre a ação do homem, o homem interagindo com o meio ambiente, ele esquece que ele tem que respeitar. E aí ele esquece que ele prega uma sustentabilidade que ele não faz, tá? E aí quando a gente fala sobre essa sustentabilidade, sobre essa atividade econômica que o homem faz, ele esquece da parte que ele tem que interagir com o meio ambiente, só que com o mínimo possível, consegui. Com o mínimo possível. Gente, eu não entendi também. Apareceu para mim, mas da outra vez apareceu isso também. E não caiu. Pronto, valeu, galera. Então, olha só. Quando a gente fala sobre essas ações do homem, quando a gente fala sobre as atividades econômicas, o homem ele não tem limite de respeito com a natureza. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a vegetação. E olha só, vegetação, gente, quando você sai na chuva, você abre o guarda-chuva. Não significa que não vá cair nenhuma gota em você. Só que o impacto da chuva, quando ela cai, ela bate primeiro em quem? No guarda-chuva. Depois, ela pode bater mais fraca, respingando em você. Se você sair sem o guarda-chuva, a pancada da gota de água, ela vai bater diretamente em você. Se você está falando agora, passando isso para um nível de vegetação, a gente fala a mesma coisa da vegetação e do solo. A vegetação é o guarda-chuva do solo. A vegetação é a capa de chuva do solo. A Thalita está ficando maluca. Não, é sério, para você poder associar que a gota de chuva que bate no solo
quando não existe proteção, ela causa um impacto muito grande sobre esse solo. Ela faz uma lavagem muito grande sobre esse solo. Ela vai retirar nutrientes e minerais desse solo. Ela vai causar um processo erosivo nesse solo. Então, quando você tem a retirada da vegetação, você não só vai ter a retirada de uma parte que traz o equilíbrio para aquele solo, como uma parte de proteção para ele. Então, quando a gente fala sobre essa parte da lixiviação, que é o que você tem essa lavagem, tá? Quando você fala, oi Rex, estou gravando sim, pode ficar tranquilo, tá? Quando a gente fala sobre essa... Gente, eu estou gravando, né? Tô. Quando a gente fala sobre essa parte, quando você entra na questão de erosão, intemperismo, lixiviação, é isso que vai acontecer, desertificação, tá legal? Então, quando você retira parte dessa vegetação e você começa a ter a vegetação cada vez mais regredindo e você tendo toda essa erosão, você causa desertificação, você causa arenização, que é quando o solo ele começa a ficar... Tem a pecuária com compactação, tudo isso, arenização, desertificação, compactação, tudo isso é causado por pecuária, por atividade agrícola, atividade que o homem tem sobre a natureza. Então, você acha que na número 2 está errado o quê? A questão de anomalias climáticas. Não é por conta de anomalias climáticas, é por conta de ações do homem. Então, a número 2, totalmente incorreta, tá legal? Número 3, o cerrado adaptado. O cerrado adaptado à alternância do clima tropical ocupa mais de 3 milhões de quilômetros quadrados e apresenta solos pobres. É uma formação tipicamente latifoliada para aqui. Para aqui, não vamos nem continuar, tá? Vamos falar aqui sobre essa parte aqui. Ondulações, suaves ondulações. Gente, olha só, campo, preste atenção. Quando a gente fala sobre campo, a gente está falando daquelas áreas que a gente vai ter partes mais planas, tá legal? Quando a gente fala de plano, eu não falo totalmente reto. Eu posso ter algumas ondulações muito leves, suaves ondulações muito leves, tá legal? Então, lá nessa parte que a gente geralmente tem da campanha gaúcha, a parte aí que a gente tem lidando com pecuária e tudo mais, a gente tem essa área de... Você pode encontrar suaves ondulações, mas muito leves, tá? Geralmente a gente lida com relevos ou mais baixos, né? Ou com ondulações muito suaves, mas aí tem que ser muito suave mesmo para a gente considerar como algo de campo e tudo mais, tá legal? Quando a gente fala aí na número 3, sobre esse cerrado, que uma formação tipicamente latifoliada, que dentre outras características, perde as folhas durante o período de seca. Gente, olha só, o que eu falei para você? O que são folhas latifoliadas? Folhas latifoliadas são folhas largas. A gente está falando de um lugar que é muito quente e que no período de inverno, por exemplo, ele tem secas, ele tem período de diminuição de chuva reduzido muito. Só que o centro-oeste é quente. Eu tenho um tropical típico no centro-oeste. Eu tenho uma área, uma região em que eu tenho uma temperatura alta. Tropical tem temperaturas elevadas, vamos lembrar disso. Quando você tem uma diminuição muito grande no inverno, é tropical de altitude e subtropical. O tropical típico, ele é quente. Ele tem temperaturas elevadas. Só que a gente está lidando ali com uma questão de continentalidade. A gente está lidando com uma questão de uma massa de ar que é a única massa de ar seca no Brasil, que é a massa tropical continental. A gente está lidando ali... Thalita, mas olha só. Aí, o que vai acontecer? Eu não tenho a questão dos rios voadores, eu não tenho a questão aí desse vento que vem trazendo essa umidade pelo ar. Gente, vindo pelo Pacífico, a gente tem cordilheira, a Cordilheira dos Andes. Você lembra dali? Se a gente vê a do oeste pelo Oceano Pacífico, e a umidade que vem do Oceano Pacífico? Parte dessa umidade ela é bloqueada pela Cordilheira dos Andes. Então, é mais difícil de entrar essa umidade ali. Vai ter um período que a gente vai ter, mas vai ter aquele pedaço ali sofrendo grande parte dessa seca, desse período de seca.
Então, a gente tem duas estações muito bem definidas no tropical típico, que é o verão, que é chuvoso, e o inverno, que é seco. Tá legal? Então, Professora, como que eu... Oi. mas a Cordilheira dos Andes não vai só influenciar, porque ela influencia a parte norte, não é? Também. Mas aí a gente fala ali sobre esse pedaço que a gente tem todo o oeste ali no Brasil. Tá. Eu pensei que ela só influenciaria a parte norte. Não, a maior parte que ela vai trazer de influência é na área norte, tá? É na região norte. A gente tem uma grande parte de influência maior na região norte. Mas quando a gente fala sobre todo esse pedaço oeste ali do Brasil, a gente tem grandes influências, por exemplo, que aí você fala assim, poxa, mas aí toda a parte oeste do Brasil, nenhuma umidade vai entrar, porque você poderia ter uma parte da umidade entrando, inclusive na região norte. Mas como você tem esse bloqueio da cordilheira, essa umidade ela não consegue nem entrar pelo território brasileiro, ela não consegue se expandir no território brasileiro. Tá legal? Então, independente da entrada dela, porque, por exemplo, quando a gente fala da massa tropical atlântica, a massa tropical atlântica ela entra pelo sudeste. Mas será que ela só vai influenciar essa parte do litoral ali, sudeste? Será que ela nunca vai poder conseguir influenciar nenhum outro estado quando ela se expande? E aí? Não? Não consegue influenciar ou ela só se limita ao sudeste? Não, ela pode influenciar. Então, é por isso que eu estou falando para você da questão da cordilheira, porque essa umidade ela não consegue ultrapassar para o Brasil para poder expandir. Então, se você não expande, se ela bloqueia, se nem na região norte ela consegue entrar, imagina a parte ali do centro-oeste, que a gente vai ter, inclusive, ali fronteira com essa região norte. É isso que eu estou tentando fazer vocês entenderem. Se eu não Entendi. consigo ter essa umidade entrando no meu território, eu vou ter umidade para poder dinamizar no território brasileiro, vindo dessa região do Pacífico? Não, porque eu vou ter esse bloqueio, essa barreira. Então, uma das umidades que poderia trazer poderia entrar e trazer essa umidade, ela já fica embarreirada, tá legal? Então, olha só, quando eu falo para você sobre essa questão do cerrado, sobre essa questão do centro-oeste, eu estou falando para você de um clima tropical, onde a vegetação do cerrado são portes o quê? De arbustos, gente. Eu não estou falando de árvores grandes. Eu não tenho condição de ter árvores grandes. Árvores grandes precisam de muita água. Árvores de grande porte precisam de água o ano todo. Imagina um período de seca, você ter uma árvore de um porte grande, onde você tem que ter um armazenamento de água muito maior. Tem condição de no cerrado você ter portes altos de árvore? Não. Tem condição de no cerrado você ter folhas latifoliadas, folhas largas, fazendo troca intensa com o meio ambiente, perdendo toda essa água? Não. Por que o cerrado, a vegetação típica, é de galhos retorcidos e troncos de casca grossa? Porque lá é quente pra caramba. E aí, quando chegar, ele faz o possível para eliminar essa água numa forma mais lenta. Então, você sabia que o galho retorcido e a casca grossa é para evitar que essa troca de água, que essa eliminação de água seja tão rápida, tão intensa? Ele dá uma segurada, ele vai liberando essa água, essa vegetação ela vai liberando essa água, ela vai evapotranspirando de forma mais lenta. É por isso que a casca é grossa e que o galho é retorcido. Não é simplesmente para ficar bonitinho, para ficar um design diferente. Tá legal? A gente está falando de uma questão de interação dessa natureza. Então, essa vegetação ela tem que ser adaptada onde ela está. Se eu tiver uma folha latifoliada, eu vou ter uma troca muito intensa com esse meio ambiente. E aí você vai ter uma seca muito intensa dessa vegetação. Tá legal? Então, tá errada por conta disso. Ok? Então, olha só, outra coisa. Quando a gente fala, gente, lembrando que a gente não está falando de uma alta temperatura no sentido de semiárido, não, tá? Eu estou falando de alta temperatura de tropical típico. Semiárido, que é o que a gente vai ver no sertão nordestino, já é outra história, tá? Que eu vou falar para você ali embaixo, se eu não me engano, acho que é número 2, a gente fala sobre isso. Já é caatinga, que já é outro nível, tá beleza?
Número 4, a Mata dos Cocais é uma faixa de transição, até então correto, lembrando que a gente tem o Nordeste brasileiro, e aí o Nordeste é dividido em 4 sub-regiões. Por quê, Thalita? Que só o Nordeste tem sub-região. Porque o Nordeste, a gente fala, né, que são vários Nordestes, porque o Nordeste tem uma dinâmica muito grande, uma variedade muito grande. Você tem um litoral onde a gente vai ter a influência da massa equatorial atlântica, no litoral ali, por conta do Oceano Atlântico, essa umidade que entra no Oceano Atlântico, tá? E aí você fala assim, Thalita, mas por que a gente tem essa umidade entrando no litoral nordestino? E aí você não consegue ter essa umidade ultrapassando para o interior do Nordeste, como no sertão. Porque a gente tem um planalto, chamado Planalto da Borborema. Você tem, vindo do litoral, Zona da Mata, sub-região Zona da Mata, segunda sub-região Agreste, terceira sub-região Sertão, quarta sub-região Meio Norte, vindo pelo litoral em direção ao interior do território brasileiro. A umidade, ela vai influenciar essa parte do litoral. Só que essa umidade, ela vai ficar embarreirada, ela vai sofrer uma barreira por conta do Planalto da Borborema. E aí o Planalto da Borborema, impedindo que uma grande parte dessa umidade ultrapasse o sertão, é o que permite que a gente tenha as secas do sertão. Tá beleza? E é por isso que você vai ter aquele climograma que eu te mostrei lá, do clima semiárido, quase nada de chuva. Calores intensos, porque a temperatura é alta, você está falando do Nordeste, está próximo de linha do Equador, incidência de raio solar, só que você está falando de uma questão ali, de uma área ali, de uma sub-região, que ela tem esse bloqueio desse planalto, que a gente vai ter ali numa faixa de Agreste ali, indo para o sertão, tá legal? Esse planalto, e aí você já começa no Agreste a já ter essa faixa de transição. Então, lembrando que Agreste e Meio Norte são faixas de transição. São sub-regiões do Nordeste consideradas faixas de transição. Porque ali você vai ter como se você estivesse mudando de um clima para o outro. Você vai ter, na verdade, a dinâmica de 2 tipos de climas, de 2 tipos de vegetações. É como se você estivesse mudando, ó, entregando e passando de uma vegetação mais úmida para uma vegetação mais seca até chegar ao sertão. Tá ok? Galera do sertão aí sabe, não me deixa mentir. Não é assim, galera, que a gente vê aí? Caatinga tá me ajudando. Ah, tá, beleza. Então, olha só. Na número 4, ele fala que a Mata dos Cocais é uma faixa de transição situada entre os domínios da Floresta Amazônica, do Cerrado e da Caatinga. Predominam as palmeiras, com destaque para o babaçu, a carnaúba e o buriti. Gente, olha só. Pô, Thalita, é nisso que eu fiquei em dúvida. Floresta Amazônica, sim. A gente está falando da Mata dos Cocais, que é um predomínio, tá, de vegetação que a gente vai encontrar onde? Cadê a galera do Nordeste aí para me responder? Onde que a gente encontra a Mata dos Cocais? Cadê a galera aí? Ih, gente, tirei, foi mal. Onde que a gente encontra? Vocês estão com medo de me responder, gente? Entre o Meio Norte e Sertão, isso aí. A gente vai encontrar ali naquela área... Tá com medo, né, Júlia? A gente vai encontrar ali naquela área da faixa de transição do Meio Norte, tá legal? E aí, por que é uma faixa de transição? Porque, olha só, você ali tem fronteira com parte do norte, que vai saindo ali, vai indo para a floresta amazônica, parte ali do centro-oeste do Cerrado e parte da Caatinga que a gente tem ali no sertão. Então, você está tendo uma transição. Você está tendo uma mudança. Você está tendo várias vegetações ali que estão mudando. E aí é exatamente isso. A Mata dos Cocais é uma faixa de transição que a gente tem entre esses 3 domínios morfoclimáticos, tá legal? E o predomínio dela ali são as palmeiras, que a gente tem o babaçu, o carnaúba e o buriti, que são extrativismo, ali a atividade, principalmente ali a gente destaca o extrativismo por conta desses frutos, que a gente vai ter produção de tinta, produção de cosméticos. Vocês nunca viram o comercial da Natura na televisão? Falando sobre buriti, babaçu, que faz não sei o quê, o creme de babaçu. É isso, gente. Isso está concentrado tudo na Mata dos Cocais. Então, as únicas corretas que a gente encontrou na número 1 são a 1 e a 4. Muito bom, Suelen. Letra
C. C de certo. Pode passar para número 2? Alguém ficou com dúvida na 1? Não, né? C de espessexo. Muito bom, Júlia. Muito bom. Olha só. 2. Vegetação típica do polígono das secas. Quando a gente fala sobre vegetação típica do polígono das secas, a gente está falando de que tipo de vegetação? Gente, polígono das secas é aonde? Qual região que eu estou falando? Estou falando de uma parte da região do Nordeste. Onde eu tenho esse polígono das secas? São cidades ali, são áreas ali, locais que a gente tem no sertão que formam ali, que sofrem com essa seca do sertão. Então, vem cá, se eu estou falando de seca no sertão, eu tenho condição de ter uma floresta amazônica no meio do sertão? Só pode ser quem, galera? Caatinga. Caatinga é vegetação típica de quê? De áreas de altas temperaturas, áreas com chuvas escassas, que é o que a gente encontra no sertão, tá legal? São chuvas escassas, você vai ver o climograma do sertão, o climograma do semiárido, você vai encontrar pouquíssimo nível de chuva, tá ok? E é por isso que você não tem condição de ter uma vegetação verde total, né? A gente só consegue ter essa vegetação mais verdinha no período que chove. E aí a gente lembra da parte ali que vai entrando. Às vezes a gente consegue encontrar chuvas até no período do inverno também. E aí você vai encontrar esse verde quando você tem aquela chuva caindo, que isso não é algo comum. Não é, por exemplo, igual o equatorial, que você tem a chuva bem distribuída o ano todo. A gente vai ter essa dificuldade de chuva, dessa umidade que vai ter essa dificuldade de ultrapassar. Quando você tem essa umidade entrando, aí ela consegue chover. Então, você não tem condição de ter, por exemplo, uma árvore de porte grande, uma árvore de porte largo, porque uma árvore de porte largo, de porte grande, ela precisa de água. Então, a gente precisa ter ali vegetação que se adapte, que seja adaptada a tempos de muita temperatura elevada e quase nada de água. É igual o camelo. Ela vai armazenar parte dessa água. Igual eu perguntei a Suelen, falei, Suelen, vem cá, o seu cacto você molha todo dia? Não, porque não pode. Se você molhar o cacto todo dia, tu vai matar o cacto, porque ele é feito para sobreviver armazenando a água e aos poucos ele ir sugando essa água que está armazenada. Ele não pode ter muita água o tempo todo. É igual a o outro tipo de planta que você tem na floresta amazônica. Se ficar muitos dias sem molhar, ela vai morrer de seca. Então, a adaptar a vegetação típica do polígono das secas só pode ser quem? Caatinga, tá legal? Letra D. Na número 3, a gente fala assim: estudo comprova que desmatamento na Amazônia afeta chuvas até na Argentina. Aí, olha só o que eu falei para vocês que a gente estava falando sobre... Não vou falar agora, porque senão eu vou dar a resposta, né? Mas o que a gente estava falando foi quem? Foi o João Vitor que me perguntou, João? Que a gente estava falando aí sobre a influência no norte do Brasil. Tá vendo aí que a gente vai falar agora? Ó, o ar que passa sobre grandes áreas da floresta tropical produz pelo menos 2 vezes mais chuva do que se move através de áreas com pouca vegetação. Em alguns casos, florestas contribuem para aumento de precipitação a milhares de quilômetros de distância, de acordo com o estudo publicado na revista Nature. A dinâmica acima apresentada relaciona-se em partes com o quê, galera? O que vocês marcaram aí na número 3? Peguei leve? Não, e detalhe, né? ESA. Gente, a questão número 2 da ESA é para você não errar de jeito nenhum. O cara colocou ali para falar assim, eu não quero que ninguém zere. Aí ele colocou essa questão, porque essa questão é muito fácil, né? Muito tranquila. Vocês marcaram o quê? Letra C, dinâmica dos rios voadores. Suelen, você marcou dinâmica dos rios voadores também, Suelen? É sério, gente? Todo mundo marcou a C, dinâmica dos rios voadores? Ai, que medo. Gente, sério? Todo mundo C, Gabriel C, Júlia C, Suelen C. Todo mundo marcou rios voadores? João, cadê o João Vitor? João Vitor, se manifeste, João.
Gente, olha só. Tá certo. Dinâmica dos rios voadores. Muito bom, parabéns. Ai, que horror, maldade! Muito bom, muito bom. Vou explicar para vocês. Olha só, prestem atenção. O que é essa dinâmica dos rios voadores? Quando a gente fala sobre essa dinâmica dos rios voadores, não são rios de fato voando, né, gente? Pelo amor de Deus. Você não vai ter, tipo, o rio Amazonas voando, passando aí pela atmosfera. Não é isso. A gente sabe que a dinâmica que a gente tem da atmosfera, a gente vai ter umidade, né? E essa umidade, ela vem de quê? Essa umidade, ela vem do oceano, essa umidade, ela vem de evaporação de rios, essa umidade, ela vem da evaporação de plantas, e de vegetações, né? Evapotranspiração e tudo mais. Então, a partir do momento... João, pensou que tinha errado, né? Nem quis falar, né? Com medo de eu brigar. Então, olha só. Quando a gente fala sobre essa questão, que era o que eu estava explicando lá, que o João me perguntou na questão número 1, desses rios voadores, a gente está falando sobre essa água que a gente vai ter na atmosfera em forma de vapor, tá legal? Que a gente vai chamar de umidade. E aí isso vai ser carregado através de quê, gente? De qual dinâmica do planeta, de qual dinâmica que vai fazer com que isso seja levado? Que elemento é esse? Qual é o elemento que vai transportar essa umidade? Ventos, né? Você tem a dinâmica de ventos que vão transportar. E é por isso que a gente chama de rios voadores. Então, a dinâmica que a gente apresentou acima, falando de grandes áreas de floresta, que produz pelo menos 2 vezes mais, né, de chuva do que se move através das áreas com pouca vegetação. Por quê? Porque aí, quando você está falando de uma área com pouca vegetação, você vai depender da umidade, outros tipos de umidade. Tá legal? Agora, quando a gente está falando de uma dinâmica onde você tem uma vegetação, igual, por exemplo, a floresta amazônica, que tem muita vegetação, que tem muito verde, a gente está falando de uma intensa evapotranspiração. Então, você tem uma quantidade de evapotranspiração muito maior. Então, é por isso que você vai ter um nível de umidade muito maior. Por isso que ela vai chover muito mais. Tá legal? Então, só pode ser a letra C. A gente tem esse transporte aí, esse percorrer dessa umidade por conta desses ventos. Quando a gente fala dos ventos alísios, Gabriel, os ventos alísios são os ventos que vão estar sempre direcionados para quem? Em sentido linha do Equador. Tá legal? Sentido linha do Equador. Então, todas as áreas que a gente... Aconteceu alguma coisa aqui? Não, né? Todas as áreas que a gente fala em relação a esses ventos que estejam sendo direcionados para a linha do Equador, a gente vai chamar esses ventos de alísios. Os ventos que partem da linha do Equador em direção, indo fora, como se fosse direcionado aos polos, a gente já vai chamar de contra-alísio. Tá legal? É só lembrar disso. O vento alísio é direção a quem? A linha do Equador. Ele é direcionado às áreas de baixa pressão. Então, lembra sempre assim. Os ventos alísios, eles vão em direção a quem? A baixa pressão. Baixa pressão é quem? Baixa latitude, alta temperatura. Lembra que pressão e temperatura são sempre opostas? Se eu tenho alta temperatura, eu tenho baixa pressão. Se eu tenho baixa temperatura, eu tenho alta pressão. Se na linha do Equador eu tenho muita incidência de raio solar, eu tenho alta temperatura. Então, eu vou ter o quê? Baixa pressão. Naquela região ali, eu tenho quais os tipos de ventos sendo direcionados para essa linha do Equador? Ventos alísios. Tá legal? Então, letra C. Dinâmica dos rios voadores. Tá legal? Para finalizar, a número 4, a gente vai falar sobre o fenômeno de hoje, né? Que agora vocês nunca mais na vida de vocês vão esquecer. Tá legal? Por favor. Então, olha só, gente. Feliz solstício de inverno, né? A gente está tendo aí a entrada de mais uma estação do ano no Brasil. E aqui o legal é que a gente está tendo esse calor hoje, né? Todo mundo doido para ir para a praia, ainda não está podendo ficar na areia. E também a gente tem um objetivo que é passar na ESA, na SpaceX, na EA, então a gente ainda não está podendo se dar esse luxo, já falei para vocês, né? É só a gente passar, que depois a gente se encontra em Bali. Mas, por enquanto, a gente está aqui estudando. E aí você tá com calor dentro da tua casa? Eu tô cheia. Aqui tá quente pra caramba. Que inverno é esse, gente?
É o inverno tropical, galera. É o inverno de quem está aqui nessa zona intertropical. É o inverno de quem está no Brasil. É o inverno de quem está numa região de grandes incidências de raios solares, quantidade de raio solar bombando aqui na tua cabeça. Por isso que você não tem essa neve que, por exemplo, de acordo, né? De acordo com uma pessoa ligada a um ministério e tudo mais, que a gente não vai citar nome de ninguém aqui, né? Falou que a gente tem no Nordeste, inclusive, quem tiver aí, cadê? É o Lucas, né? Quem mais aí é do Nordeste? Se manifesta aí, por favor. Lucas, eu queria te perguntar, tá nevando no Nordeste? Porque de acordo com o que a gente viu que o ministro falou, o inverno no Nordeste e no Norte, ele tem a ver com o hemisfério Norte, né? Então, eu queria saber se de repente já começou a nevar nesse início de inverno. Mas se não, beleza, a gente aguarda, tá? De acordo com ele. De acordo com o que eu conheço, Thalita Almeida, professora de geografia, geógrafa, eu sei que não vai nevar no Brasil. Eu sei que tá calor pra caramba aqui por uma questão. Porque a gente tá aqui ligado, não é simplesmente ao hemisfério sul só, é uma zona tropical. A gente está próximo de linha do Equador, a gente está próximo de uma área que recebe uma quantidade de raio solar muito grande. Então, eu estou ali na zona intertropical, por isso que a gente está comemorando a entrada do inverno hoje na praia, praticamente, né? Faz de conta, gente. A gente não está na praia, mas assim, às vezes é legal a gente, né, pensar que tá, que aí dá uma amenizada. Então, a gente está aqui, ó. Você olha agora, você está olhando para minha cara, olha pela tua janela. Tu vai ver a orla, não vai ver a praia? Que você agora não está a fim de ir, mas você vai ver a praia. Bombando, calor, todo mundo suando. Por quê? Porque a gente está numa região de área de zona intertropical. Então, é isso que faz a gente não ter esse inverno tão rigoroso aqui no Brasil. Hoje, nós vamos ter, para quem não estava na hora que eu entrei, hoje nós teremos o chamado solstício de inverno no hemisfério norte e o solstício de verão no hemisfério... volta. Solstício de inverno no hemisfério sul e solstício de verão no hemisfério norte. Ou seja, hoje, aqui no hemisfério sul, vai ser a noite mais longa do ano inteiro. A gente já vai ter o pôr do sol antecipando, 5h18 da tarde, e o sol amanhã só vai nascer 6h34 da manhã, vai demorar para nascer. Então, nós vamos ter a noite mais longa. E lá no hemisfério norte, eles vão ter o dia mais longo do ano, que vai ser o chamado solstício de verão. Lembrando que o solstício e o equinócio, o que é equinócio? Olha só, gente, a gente tem o planeta Terra, que ele não é reto, ele tem um eixo de inclinação. Por conta que a gente tem, né, que a gente sabe dos movimentos, você tem a rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo, e a translação, que é o movimento que faz em torno do Sol, mais o eixo de inclinação da Terra. A gente vai ter toda essa dinâmica que vai permitir com que o planeta ele tenha receptividades diferentes em porções diferentes do planeta, que é por isso que a gente tem as estações do ano. No período que você tem de verão aqui no Brasil, por exemplo, é o período que você tem maior quantidade, a posição do planeta Terra, onde o Brasil está, mais voltada para o Sol, mais virada para o Sol. Por isso você vai receber muito, muito raio, muito mais calor. Esse período agora que a gente está entrando é o período que a gente está mais afastadinho desse Sol. E a galera lá do hemisfério norte, eles estão mais voltados para o Sol. Por isso que a gente está entrando no hemisfério norte no verão, porque eles estão mais apontados para o Sol, por conta desse eixo de inclinação juntamente com a translação. Tá legal? E aí, o que vai acontecer? Isso faz sempre com que você tenha as estações opostas entre eles. Se no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul vai ser inverno. Se no hemisfério norte é outono, no hemisfério sul é primavera. E assim vai, tá? Inverno e verão é sempre oposto, primavera e outono também. A gente vai ter equinócios e solstícios, que são dois fenômenos que acontecem por conta dessas quantidades de raios solares. O equinócio é quando você tem a mesma quantidade de distribuição do Sol nos dois hemisférios naquele mesmo período. Isso vai acontecer no outono
e isso vai acontecer na primavera, em março e em setembro, tá legal? A gente tem em março e em setembro o equinócio, no caso do hemisfério sul, em março o equinócio de outono, e no hemisfério norte, em março o equinócio de primavera. No hemisfério sul, em setembro, a gente tem o equinócio de primavera e no hemisfério norte, o equinócio de outono em setembro. Ou seja, tá vendo que eles sempre trocam? Por quê? Equinócio é quando os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz solar. Ou seja, você vai ter dias e noites igualando ali mais ou menos 12 horas. Você vai ter um equilíbrio. Mais ou menos o mesmo tempo de dias e mais ou menos o mesmo tempo da noite. Você vai ter um momento ali que isso vai equilibrar nos dois hemisférios ao mesmo tempo, tá legal? Esse é o equinócio. Mesma quantidade de luminosidade nos dois hemisférios. Já o solstício é diferente. O solstício de verão é quando um hemisfério está recebendo mais quantidade de raios solares do que o outro. E aí a gente chama de solstício de verão. Os dias mais longos do que as noites. Você vai ter mais períodos de dia do que de noite. Já o solstício de inverno é ao contrário. Você está tendo aquele hemisfério que, no caso agora para a gente está entrando hoje no solstício de inverno. O hemisfério sul, ele está recebendo a menor quantidade de raios solares que ele recebe ao longo desse ano. Então, a gente vai ter o solstício de inverno, onde noites serão mais longas do que os dias. Você pode perceber que agora, no período de inverno, a gente vai começar a ter anoitecendo um pouco mais cedo. No verão, geralmente, você curte até um pouco mais, né? Isso sem falar sobre questão de horário de verão, tá? Não tô falando de horário de verão, tô falando de uma questão natural comum. A gente no Nordeste, então, nem tem horário, nem tinha horário, agora não tem mais no Brasil inteiro, mas no Nordeste nem existia horário de verão, porque a receptividade de luz solar deles é muito maior. Eles recebem muito mais raios solares, então eles anoitecem mais tarde mesmo do que a gente. Tá? O sol se põe lá um pouquinho mais tarde, a gente tem um pouco mais de luminosidade do sol, até um pouco mais dentro assim da noite do que aqui no Sudeste. Mas, quando a gente fala sobre o solstício de inverno, a gente tem que lembrar que a gente vai ter noites mais longas do que os dias, justamente por isso, porque a gente tem uma quantidade de luz do sol menor. A gente está tendo uma recepção dessa incidência solar, né? De forma menos intensa do que o hemisfério norte, por exemplo. Porém, gente, presta atenção. Não significa, isso eu estou falando de hemisfério, posição. Eu não estou falando de zona térmica, tá? A zona térmica, ela sempre vai ser a que mais recebe quantidade de raios solares. Obviamente que nesse momento, Brasil, que está numa zona intertropical e é hemisfério sul, ele vai ser, do período do ano dele inteiro, vai ser o período que ele menos recebe raios solares, numa escala de 365 dias, tá legal? Esse vai ser o período que o Brasil menos recebe raios solares, mas ele continua estando numa zona que é a que recebe maior quantidade de raios. Por isso que o nosso inverno, ele é esse inverno que a gente está vendo hoje. Tá? A entrada do inverno, a gente já tem a recepção do inverno com sol e calor. Muito calor, por exemplo. Tá legal? Então, é isso que você precisa entender. O Brasil, hoje, ele está entrando no inverno, no solstício de inverno, por conta da quantidade de raios solares que ele vai receber. O hemisfério sul vai entrar no período que menos recebe essa quantidade. Mas quem está na zona tropical, por mais que receba menos nesse período, continua recebendo muito ainda, tá legal? Por conta da zona. E aí eu falo para você, a figura representa o ponto de vista a partir dos polos sul do Sol e da Terra. O eixo de rotação da Terra está inclinado. A partir da posição ocupada pela Terra no ponto A e do sentido do movimento em torno do Sol, o ponto D é o equinócio do outono e A é o solstício de verão. Vem cá, será que é isso? Você está vendo aí, ó, solstício de verão. Quem está aí mais voltado para a parte aí do Sol? O que você consegue ver aí? Deixa eu ver, quem falou no chat? Não entendi muito a questão, a parte leste. Vamos lá, olha só.
Quem é o leste aí? B, D, C ou A? Vamos lá, olha só. Preste atenção, gente, olha só. O D, ele está dizendo aí para mim que é o equinócio de outono e que o A é o solstício de verão. Certo? Foi isso que ele falou para mim. Ele diz que o C é o solstício de inverno e que B que é equinócio de outono. Ou seja, olhando a letra A e a letra B, eu já posso ver ali se a A é solstício de verão e se a C é solstício de inverno. Em relação a isso, está correto. Porque, olha só, você está percebendo que no ponto A, ele deixou essa luminosidade do Sol. Você está vendo que ele tem um sombreado na parte oeste e nessa parte mais voltada para o leste, que está voltada para o Sol, ele tem uma luminosidade mais forte do Sol? Você está conseguindo perceber isso? Que ela está metade com uma luminosidade, metade mais clara e metade mais escura, como se tivesse sombreado? Então ali eu já percebi que o ponto A ele vai ser solstício de inverno. Se eu falei para você que verão e inverno são opostos, equinócio, outono e primavera também são opostos, se a letra A é solstício de verão, a letra C só pode ser o quê? Ela vai ser equinócio? Claro que não. Se o ponto A é solstício, quem está oposto a ele vai ser solstício também. Então, se o ponto A é solstício de verão, o ponto C, que é oposição a ele, que está do outro lado dele, vai ser solstício de quê? De inverno. Então, nisso daí a gente já conseguiu entender, beleza? Agora, gente, é só você lembrar quem vem depois do... Quem vem depois do inverno? Quem vem depois do inverno? Qual a estação que vem depois do inverno? Aqui no hemisfério sul, qual a estação que vem depois do inverno? Total deles, né? Primavera. Quem vem antes do inverno? Outono. Outono. Então, vem cá. Verão no A, inverno no C, quem vai ser o B? Qual a estação que fica entre o verão e o inverno? Qual a estação que fica entre verão e inverno? Estação do outono. Estação do outono. Muito bom. Então, olha só. É mole essa questão. Essa questão é muito fácil. Ela só vem assim para poder tentar te confundir e te amedrontar. Mas olha só, você só precisa ver aqui o planeta que está com luminosidade, que é esse planeta que você está vendo sombreado de um lado e com mais claro do outro, que é o que está voltado para o Sol, ele está querendo te mostrar que esse planeta, esse período, ele está recebendo muito raio solar nessa parte que ele está voltado para o Sol. Se ele está recebendo muito raio solar na parte que está voltada para o Sol, significa que a estação é verão. Se é verão no ponto A, quem está oposto do outro lado do ponto A vai ser solstício de quê? Inverno. Se você sabe a sequência das estações do ano, acabou, você matou essa questão. Verão, verão, inverno. Quem eu tenho entre o verão e o inverno? O outono. Verão, inverno, verão, outono, inverno, primavera aqui embaixo. Então só pode ser qual letra, gente? Letra B. Eu tenho C é o solstício de inverno e B é o equinócio de outono. Então, letra A, solstício de verão, letra B, equinócio de outono, letra C, solstício de inverno, letra D, equinócio de primavera. Você precisa saber isso, que a gente tem uma sequência de verão, outono, inverno, primavera, verão. Outono, inverno, primavera, verão, outono, primavera, verão. Tá legal? VoIP. Grava isso na tua cabeça. VoIP. Verão, outono, inverno e primavera. VoIP, VoIP, VoIP. Fala isso 300 vezes. VoIP, 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 VoIP. E lembra que é verão, outono, inverno, primavera. Tá legal? Independente, olha só, presta atenção. Essa questão aí de
verão, outono, inverno, primavera, eu estou falando de quem? O que acontece aqui? Hemisfério sul. Hemisfério Sul. Isso aí, a gente entra dezembro, janeiro até março, verão. Depois de março até junho, outono. De junho até setembro, inverno. De setembro até dezembro, primavera. No hemisfério norte vai ser o quê? Trocado. Tá legal? Deu para entender? De boas? Dúvidas, gente? Letra B. B de bom demais para ser aprovado. Foi? Alguma dúvida? Qual a ordem? Ó, vamos lá, preste atenção. Olha só, não fala, só lembra do hemisfério sul. VoIP, hemisfério sul, VoIP, VoIP, VoIP. VoIP, VoIP. Hemisfério sul, verão, outono, inverno, primavera. Quando você for falar do hemisfério norte, você escreve embaixo ao contrário. Aí vai ser I-P-V-O. Então, ó, lembra só do VoIP. VoIP. VoIP hemisfério sul. Foi? Na hora da tua prova, tu vai lembrar de mim. Tá legal? Eu espero que você gabarite a sua prova. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Nenhuma? Nada? Então, eu posso ficar tranquila que sobre essas questões vocês vão gabaritar na ESA, na SpaceX, em tudo que tem direito? Vou ir para o Hemisfério Sul. Vou hoje estudar português. Também é uma boa. Vou hoje estudar português. Ai, gente, alguém para a Ariane, que ela não tem limites. Amiga, já está pronta? Tem que parar de gravar, né? Tá pronta, eu tô, não sei. Estão me ouvindo? Então. Eu escrevi uma mensagem aqui, eu não sei para onde foi, não. Tomara que não tenha ido pro WhatsApp. Para mim? Não, eu escrevi uma mensagem aqui no chat, escrevi. Eu me vi, deixa. Oi. Ah, me deixa. Não! Tipo assim, você falou, ela tá engraçadinha, alguém para, ela não tem limite. Aí eu comentei, mas eu não sei pra onde foi. Vocês sabem que eu tô lerda, gente. Vem cá, eu tenho que parar minha gravação aqui? Acho que sim, né? Ah, não, deixa gravar direto. Não, eu mas... não sabia gravar mesmo. Amiga, mas você tem... Eu acho que vai... Aqui, vai parar pra mim. Vai parar pra mim, eu acho, a gravação. Vê aí. Eu acho que quando eu sair... Ah, não, apesar de que eu não vou sair. Vou ficar direto, né? Não sei, por quê? Não, porque eu tá... Ah, não, foi você que fez a conta, né? Então eu posso sair. Ah, verdade. Ah, não sei de mais nada, gente. Tá, olha só, vê aí, sei porque eu acho que... sei. Começa a gravar aí. Ari, começa... Peraí. Tá aí, ó, recorde. Tá escrito gravar no meu. Ah, desculpa, porque o meu fiquei